Graças a Deus, meus irmãos. Muito bom estar contigo mais uma vez para conversarmos agora sobre a Escola Bíblica Dominical. Antes de começar a lição, queria dar alguns esclarecimentos. Primeiro, a revista que veio impressa, ela chegou já na nossa associação, mas a Convenção Batista Fluminense, que produz a revista, pediu para que nós não usássemos ela nesse tempo. O que aconteceu? A gráfica começou a fazer, mas não conseguiu fazer para todas as igrejas do Campo Fluminense, que é a nossa convenção. Então ficaria um tanto estranho algumas igrejas começarem e outras não. Então, por que a gráfica parou? Por causa da quarentena. Então a gráfica parou os seus trabalhos. E tinha um material pronto já há algum tempo em PDF. O que é PDF? É um arquivo eletrônico que eu mandei para os irmãos. Então esse material já tinha pronto. Então o que eles entenderam como melhor para esse tempo agora? Usar esse material eletrônico e no semestre seguinte, que é o terceiro trimestre, nós usarmos a revista que já chegou. Então essa é a orientação. Então nesse tempo agora, qual a revista que nós estaremos usando? É a revista que fala sobre a vida de Paulo. O título da revista é A Vida de Paulo. Essa revista foi escrita pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. O pastor Exaltino, um pastor, escreveu vários livros, vários materiais para a revista da JUERP e também da Convenção Batista Fluminense. É muito conhecido na nossa denominação, mas que veio a falecer há uns anos atrás. Uma pessoa muito querida, faleceu no dia 1º de 2013. Então deixou um legado. E um dos legados que ele deixou foi esse material, que é essa revista que fala sobre a vida de Paulo. Então eu quero começar com os irmãos de maneira breve, mas que nos ajude a entender a revista. Então eu sei que você não vai conseguir usar o material me ouvindo e ele na tela, então não há possibilidade. Então eu vou projetar algumas imagens durante a transmissão. E depois você pode pegar e ver, escrever, fazer alguns comentários, tá bom? O título dessa lição, a primeira agora, é A Conversão que Mudou a História. Conversão de quem? Conversão de Paulo. E aí tem uma narrativa em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6. Atos 9, do 1 ao 6. Eu vou ler para os irmãos, depois vocês peguem a Bíblia e também abram, é importante você estar acompanhando. Diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, como era chamada a igreja, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Essa foi a conversão de Paulo. Paulo vai para perseguir os cristãos e chamada Igreja do Caminho naquele tempo, e ele tem um encontro com Jesus. E o fantástico é que esse encontro é com o Senhor Jesus, e há um diálogo ali. Os soldados que estavam com Paulo não entendiam, mas Paulo entende muito bem, e Paulo perde a visão. Paulo fica sem enxergar, e Paulo começa a ter uma experiência agora de mudança de vida, uma conversão. Um texto que nós temos em mãos diz assim: o vinho novo sairá do odre velho. Odre onde guarda o vinho. E o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. Paulo, que perseguia, agora tem encontro com Jesus, uma pessoa já madura, não é uma criança, tem uma fama, tem uma história de perseguidor, e agora Paulo tem um encontro com Jesus e a vida dele muda completamente. O fato deve ser sucedido de 3 anos depois da morte de Jesus. Essa história aqui de Jesus encontrar com Paulo dá-se a entender que aconteceu 3 anos depois.
Em alguns momentos a gente lê a Bíblia e acha que as coisas foram acontecendo assim. Jesus morreu, ressuscitou, foi embora, voltou, encontrou com Paulo. Não. Tem um tempo que as coisas acontecem. Então, 3 anos depois, acontece. No capítulo que nós lemos de Atos 9, tem um fato bem interessante. Atos 9, no versículo 1, mostra um homem contra Cristo. Mesmo capítulo, Atos 9. Você pode abrir aí, você vai ver. Então começa lá, Paulo, que é o perseguidor, versículo 1. Um homem contra Cristo. E no versículo 29, termina com ele pregando. E já até sendo questionado por algumas pessoas e uma perseguição contra ele já, pela compreensão que ele tinha a respeito do Senhor Jesus. Então, olha que coisa interessante, no mesmo capítulo, isso acontece. Aquele que perseguia, agora já é mal compreendido e começam a interpretá-lo mal, esse novo comportamento que ele estava tendo. O perseguidor teve um encontro com Jesus e levara o seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. Ele tem encontro com Jesus, aquele que era o perseguido, ou perseguia, agora é o perseguido. E ele leva o nome de Jesus ao mundo. Então, a conversão de Paulo não foi uma conversão qualquer. Foi um servo de Deus que viajou muito, abriu várias igrejas, foram em várias cidades. Depois tem a preocupação de escrever para essas cidades, preocupada com a igreja. Então, Paulo tinha essa preocupação com as pessoas. Então, as cartas eram com essa preocupação. No ponto 1 dessa lição, diz assim: a infância de um menino judeu. Conta-se poucas coisas a respeito da infância de Paulo. Paulo não fala muito da infância dele. Mas quando a gente começa a entender como era criado um menino como Paulo, era mais ou menos o seguinte: com 5 anos de idade, foi alfabetizado e começou a ler as escrituras. A alfabetização deles era baseada na escritura, que eles tinham em mãos. Então, com 5 anos, ele começa a ler. Com 6 anos, foi enviado a uma escola rabínica. Era costume daquela época. Aos 10, foi instruído na lei oral. O que é lei oral? É falada. Fala-se, 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 decora-se. Então, toda criança passava por isso. Aos 12 anos, teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Então, ele agora é um conhecedor da palavra já aos 12 anos. Assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Então, é uma escola que havia. Só que o que chama a atenção de Paulo e alguns outros, que muitos meninos param aqui. E Paulo, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele continua seus estudos. Entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado para Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, diz ele, nascido de Tarso, da Sicília, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era uma referência, como pessoa culta. Gamaliel ele é citado em outros textos da Bíblia como uma pessoa culta. Alguns entendem até como um cristão, convertido, mas que não se manifestou muito. Mas quando falava, era um apaziguador. Então Gamaliel aparecia. Mas aqui, a ideia é assim: quem ia estudar aos pés de Gamaliel estava o melhor professor daquele tempo. E Paulo teve essa oportunidade e tinha orgulho de falar sobre isso. Então estudou com Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Então, ele cita que ele tinha essa preocupação de conhecer a palavra. E estava errado? Não sei. Porque os seus pais entendiam assim, a igreja de então entendia assim, na sinagoga era assim, e ninguém questionava isso. Se estava errado, ele como menino não compreenderia. E ele foi crescendo com essa formação, essa compreensão da palavra. Então, ele conhecia a fundo a palavra, não era um desconhecido da palavra, ele conhecia a palavra apresentada a ele. Qual era a palavra? Era o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então, Paulo conhecia muito bem e por isso brigava e defendia essa palavra. O segundo ponto dessa lição: quem era Paulo? Achei interessante como Exaltino, o autor da lição, colocou. Ele coloca assim: 2 meninos, um de Nazaré e o outro de Tarso. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo, que é Paulo, tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois.
o judaísmo e pôs a vida em função dele a ponto de dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus nasce e prega a palavra, é o Deus encarnado, e agora Paulo é aquele que leva a palavra, faz Jesus ser conhecido além das fronteiras do judaísmo. Então Paulo, ele tem é muito interessante a história de Paulo, é admirável nós nos colocarmos olhando para Paulo como nós somos pequenos perto dele, mas o mesmo Paulo entende que ele não é tão grande assim. Então Paulo, ele aprende a palavra, conhece a palavra, leva a palavra, e ele diz aqui sobre a sua cidadania. Vindo o comandante perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: é por grande soma de dinheiro adquiri esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. O que está dizendo aqui? O comandante diz: eu sou, mas eu paguei uma grana para ser. E Paulo diz: não, eu sou de nascimento. Então ele tinha a honra de ser romano. E por ele ser romano, muitas portas foram abertas, porque ele não usou isso como instrumento para abrir portas. Então ele levou a palavra. Era cidadão romano com todos os direitos. Quando você lê Atos, o livro de Atos, você vai perceber que em alguns momentos ele é protegido por causa disso, porque tem algumas portas que são abertas por isso. 3 destaques que eu daria aqui a respeito dele. Primeiro, a sua cultura. Paulo era uma pessoa culta. Olha o que é dito lá em Atos 26, 28. Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Até as pessoas admiravam Paulo. Você é muito culto, você conhece muito e já está delirando de tanto que você estuda. Então Paulo é culto. Segundo, a sua religião. Paulo é circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quando a lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, a lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo. Ele foi irrepreensível. O que ele acreditava, ele ia com toda a força. No que ele acreditava, ele levava com toda a força que podia, pregava com toda a força que podia. Interessante, quando ele se converte, ele faz o mesmo, agora como cristão. Então ele acredita, ele prega, mas para ele pregar, ele tem que conhecer a palavra, ele conhece a palavra muito bem. A questão espiritual, primeiro cultural, religião e agora espiritual. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu disse agora há pouco que nós somos pequenos perto de Paulo, tudo que ele fez. E Paulo se coloca pequeno diante de todos os apóstolos. Pois eu sou menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo se acha pequeno. E interessante que é uma grande lição para todos nós, como servos. Nós somos pequenos diante de Deus. Entender que Deus pode fazer muito, muito, muito mais que nós já deixamos Ele fazer. Então permita que Deus te use. Paulo é um lindo exemplo para todos nós. Sua conversão redirecionou a sua ação. Ele ia para um lado, agora vai para o outro. Toda a forma de conhecimento dele, tudo que ele tinha de conhecimento, ele pega agora assim: eu vou usar em prol do reino. E eu queria fazer um destaque para você aqui. Quantas pessoas têm conhecimentos fantásticos, na sociedade são reconhecidas, mas para usar para o reino se sentem cansadas. Diz assim: olha, eu faço muita coisa fora, trabalho muito fora. Ele é um conhecedor, educador, é um grande profissional, mas dentro da igreja, não, eu estou cansado. O que Paulo faz? Todo o conhecimento que ele tinha, a forma dele falar, ele tinha uma
boa forma de falar, um conhecedor da lei, é um bom articulador para lidar com as pessoas, ele conseguia se impor, era eloquente. Então Paulo usou tudo isso em prol do reino. Então para um instante, pense sobre isso. Use o que você tem, os instrumentos que você tem para o reino. Terceiro, há uma transformação na vida de Paulo. Paulo, de perseguidor, agora é apóstolo. Paulo, daquele que perseguia os cristãos, agora é aquele que leva a palavra. Não é mais o que está perseguindo, mas ele está levando a palavra. Há uma transformação. Conversão é transformação, e Paulo apresenta isso para a gente. Essa experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa. E aí eu coloco Paulo, eu coloco você e me coloco nessa história. A conversão deve nos mudar. Se nos falamos como servos de Deus convertidos e nada acontece, a minha conduta continua a mesma, se eu minto, continuo mentindo, se eu faço coisa errada, continuo fazendo coisa errada, não teve conversão. Paulo, ele luta com isso, e há momentos que ele diz, olha, eu sei o certo e faço errado, eu tenho uma guerra dentro de mim, mas ele reconhece. Agora, quando a gente pega o pecado, o erro, e fica fazendo carinho nele, se acostuma com ele, é um distanciamento muito grande que estamos de Deus. Não deixe que isso aconteça. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. E aí Paulo faz uma pergunta ao Senhor Jesus, ou Jesus faz para ele, fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que você está me perseguindo? É a pergunta que é feita para ele. E ele pergunta agora, sem saber que é Jesus, e diz, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, quando eu li essa lição e esse trecho aqui, eu fiquei bem emocionado, achando fantástico a visão do Exaltino, autor do texto, e a gente olhando para a Bíblia, como ele olhou. Ele não perseguia os seguidores, mas ele perseguia o próprio Senhor Jesus, sem saber. Porque a resposta de Jesus é essa, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque quando persegue a um dos meus, persegue a mim. Quando nos chamamos de cristãos, cristão é um pequeno Cristo. Então você tem essa responsabilidade. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Então quando você é perseguido como cristão, estou perseguindo a Cristo. E Jesus aqui nesse diálogo com Paulo, deixa isso muito claro para a gente. Que a gente olhe, eu e você olhemos para o Senhor Jesus, entendamos a responsabilidade que temos diante dele. O quarto ponto, disposição para o serviço. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Profunda, radical. E assim deve ser uma conversão. Como disse agora há pouco, conversão é mudança de direção. Ele muda de direção e radicalmente muda de direção. Você vê a vida de Paulo, perseguir, agora eu prego. Agora eu amo o Senhor Jesus, me ajoelho diante dele, caio diante dele, reconheço quem ele é. Ele percebe isso, queridos. Que nós entendamos e percebamos quem é o Senhor e mudemos radicalmente como Paulo mudou a sua vida. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Se você é convertido, espero que seja, você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Paulo entendeu, assim, olha, me converti, eu tenho que fazer alguma coisa. Que instrumentos que eu tenho? Eu sou eloquente, eu tenho habilidade para entender as coisas e explicar para as pessoas. Eu tenho uma conversão genuína, então posso falar para aqueles que vão me ouvir o que eu experimentei. Nós temos que servir ao Senhor. O que você tem feito para servir ao Senhor? Pois o amor de Cristo nos constrange. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, 14. O amor de Cristo é tão grande para conosco que nos constrange, nos deixa meio que envergonhados. E eu fico pensando, como é que eu posso fazer alguma coisa para o Senhor? Tão pequeno que eu sou. Então Ele quer fazer a obra em nossas vidas. Permita que Ele faça a obra na sua vida.
Ele quer fazer uma obra grande na tua vida e através da tua vida. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Há uma gratidão. Quando alguém é salvo de alguma coisa, ele mostra gratidão. Vou dar um exemplo para vocês. Está dentro da água, está no mar, está se afogando. Uma pessoa te observa, pula dentro da água. Você está lá nas últimas, né? Aquelas vezes que a gente vai em cima e volta, a pessoa te pega, te abraça, te puxa, coloca na areia. E você diz para ele assim: eu ia morrer se você não me visse. Mas eu estava te observando. Poderia falar o salva-vidas. Eu estava te observando. O Senhor chegou na hora certa, eu cheguei na hora certa. E a pessoa diria: sou grato porque você me salvou. Sou devedor da minha vida para sempre contigo. Ele pode dizer como salva-vida: essa é a minha função. É salvar. É observar e salvar. Jesus veio para salvar, queridos. E nós temos a responsabilidade de levar a salvação às pessoas. Entenda isso. Leve salvação às pessoas. Marcos 10, 45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nem o Senhor Jesus veio para ser servido, veio para servir. E quantos hoje querem ser servidos? Querem mandar no Senhor, querem fazer pedidos dando ordem para Ele, que eu preciso, que eu mereço, que eu sou bom, que eu sou correto. A gente começa a colocar algumas justificativas para dizer que merece alguma coisa. Eu quero dizer que a gente não merece nada. É a graça que nos concede. Então é pela graça. Jesus veio para servir. Paulo entendeu isso. Eu me converti, eu aceitei para servir. Então eu vou servir. E concluo com alguns pensamentos finais aqui, para nós pensarmos e agirmos. Primeiro deles: nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Segundo, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a nossa vida. A conversão muda a direção. E terceiro, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não busca a vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Sirva. Termina com essa pergunta. Você é convertido? Sirva. Paulo entendeu. Eu sou convertido? Sirvo. Então sirva ao Senhor com alegria. Que nesse trimestre, quando estaremos estudando sobre a vida de Paulo, que aprendamos com ele. Nós não somos seguidores de Paulo. Somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo é um belo exemplo de como é ser seguidor de Cristo, proclamador da palavra, servo fiel, que não nega a palavra, não nega o seu testemunho. Que nós, da mesma maneira, sejamos cristãos verdadeiros, que sirvamos a Ele em qualquer momento e em qualquer circunstância. Amém? Que Deus te abençoe. Depois dá uma olhada na revista, leia os textos. E aqui os textos estão em Atos, capítulo 7, Atos 7, 9, 26, 1 Coríntios 15, Efésios 3 e Gálatas 2. A leitura diária aqui. Então você vai acompanhando aí para você entender todo esse contexto aqui. Mas acima de tudo, guarde para esse momento nosso, na primeira lição, a conversão que mudou a história. Paulo foi um servo que mudou a história. Você é um servo que pode mudar a história e pode começar dentro da tua casa, com a tua família. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém, querido.